Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa, Simão Pedro falará sobre a parábola do bom samaritano. Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Queridos amigos, obrigado mais uma vez pela presença de vocês em mais um Café com Luz. Esse espaço que nós conseguimos para poder falar de espiritualidade, da nossa essencialidade, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, em um ambiente mais descontraído, em que a gente possa tomar um café, você com café, com água, suco, não importa. Vem para cá, mesmo que virtualmente, vamos ver se a gente consegue colocar você aqui nessa mesa, para a gente curtir esse papo gostoso, sem muita formalidade. E para esse nosso papo, a gente está aqui, nosso querido amigo Simão Pedro, que trabalhador em Minas Gerais e agora também no Movimento Espírita, nesse trabalho de estudos doutrinários, evangélicos, lá em Patrocínio, não é, Simão? Em Patrocínio também, né? Estamos lá radicados em Patrocínio, lá na Casa do Caminho, né? Com o nosso trabalho lá na área doutrinária, né? Muito bom. E aí a gente vai tomar um cafezinho e a luz fica por conta da luz que vem de Deus e que o prisma que a gente tem disso maior, né, sem desconsiderar todos os missionários do bem, é Jesus. E para a gente poder conversar com isso e fazer as conexões com a vida nossa de cada dia, a gente escolheu o tema Evangelho, a parábola do bom samaritano, conhecidíssima, mas às vezes a gente consegue esquecer ou então deixa para um pouquinho depois na nossa apreensão de pegar algumas pérolas. Vamos falar um pouquinho, em vez da gente ler? Ajuda a gente, Simão, a gente estava falando ali nos bastidores, qual é o contexto desse acontecimento, né? Para onde Jesus estava indo com os discípulos, quando ele contou isso, ele já estava no lugar um pouquinho antes. Ajuda aí o nosso telespectador aí a ter uma ideia. Os evangelhos nem sempre eles demonstram uma cronologia acertada, né? Porque são passagens colocadas e em alguns casos seguem um elemento cronológico. Essa passagem ela se dá em termos cronológicos no momento posterior a que Jesus já havia conversado com a mulher samaritana. Quando ele vai à Galileia, saindo da Judéia, e passa pela Samaria, que era o caminho mais natural para ser feito, mas o que não era feito, porque os judeus, os hebreus da Judéia para a Galileia, os galileus para a Judéia, não passavam pela Samaria, eles davam a volta. E Jesus não, passava por Samaria, encontrou-se com a mulher, um longo diálogo, aliás, riquíssimo o diálogo, mal compreendido pelos discípulos de Jesus até mesmo. João até pondera que deveria haver um fogo divino para com eles. Jesus nada age dessa forma. E depois desse momento, né, Jesus já retornando, há um outro fato significativo. É o encontro de Jesus com o doutor da lei. E é interessante porque o narrador diz o seguinte, o evangelista, que sabendo os fariseus que Jesus havia calado os saduceus, ou seja, ele já calou aqueles, agora é a chance que eu tenho. Perguntou para Jesus, esse doutor: mestre, qual é o maior dos mandamentos? E é interessante essa passagem, que Jesus não respondeu qual é o maior dos mandamentos.
Ele voltou a pergunta a quem lhe perguntou. Ele disse: o que está escrito na lei? Como tu lês? Que são coisas diferentes. Ou seja, eu quero saber como é que você interpreta a sua própria lei. E aí a pessoa responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu espírito, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus responde para ele: disse-o bem, faze isto. E aí o doutor, não se convencendo, disse: mas Senhor, quem é meu próximo? E aí então que Jesus conta a parábola do samaritano, e depois de contá-la, ele então pergunta ao doutor da lei: qual dos três, né, agiu com íntima compaixão? Ele disse: o samaritano. Jesus respondeu: disse-o bem, faze o mesmo. Esse contexto é para nos mostrar que nós precisamos mostrar o que nós entendemos e agir em conformidade. Saber e não fazer, melhor não saber, mas se já sabe, por que não faz? Então, como um bom mestre, que entende que o processo de educação é de extrair, como diz Kardec, extrair caracteres, formar caracteres, Jesus parte do material que cada um pode oferecer. Exatamente, essa é a didática dele. Ele falava a língua de quem podia escutar. E não interessa se o coração do doutor da lei queria fazer uma pegadinha. Ele não sabia com quem ele estava falando ainda. Né? Até poderia querer, vamos dizer, fazer isso, uma pegadinha, mas o que Jesus fez foi isso, é trabalhar o aspecto reflexivo. Não, você diz que sabe, agora eu preciso saber se você sabe de fato fazendo isso. Por isso ele diz: faze isto, inclusive a forma imperativa, né? Faze tu, faze isto. Para poder mostrar que não adianta ter um conhecimento sem uma ação. E na parábola ele traz justamente a figura do samaritano, que é a figura não bem vista. Até não diríamos inimigo, porque não se degladiavam, mas eram não quistos. Porque o samaritano, embora hebreu, era visto como um hebreu meio traidor, né, dos costumes, um hebreu que incorporou costumes persas, costumes babilônicos, dada aos momentos do segundo cativeiro, dado a invasão persa. Então os samaritanos eles não eram vistos como não puros dentro daquela estrutura hebraica do judaísmo, né, hoje assim dizendo. Então por isso, quando Jesus traz o bom samaritano, já é algo assim para fazer os doutores pensar mais, pensar profundamente. Porque ele não trouxe o bom hebreu, o bom fariseu, o bom saduceu. Ele trouxe o bom samaritano. Fora do círculo que se daquele grupo que estava. Ou seja, nós somos os puros. Esses não. Ou seja, publicano, gentil, samaritano, ou seja, isso é um grupo. Um outro grupo. Nós, os judeus, os hebreus, assim dizendo, nós, eles, né, somos os especiais. E Jesus, ao trazer nesse contexto de fazer o bem, ou seja, de cumprir a segunda parte do mandamento, o amar ao próximo, porque o amar a Deus eles demonstravam nas cerimônias, nos ritos, mas o amar ao próximo é que Jesus estava querendo chamar a atenção. Porque veja que a parábola vai falar do amor ao próximo, ela não vai falar do amor a Deus. Ele vai trazer o amar ao próximo, e mostrando que o amar ao próximo não basta ter conhecimento de lei. Não é, o conhecimento de lei não vai te levar necessariamente a isso se você não introjetar essa lei, do amar ao próximo como a si mesmo. E ele partiu dessa resposta do doutor e da pergunta do doutor, ou seja, quem é meu próximo? Eu falei: não, vou te contar quem é meu próximo, porque senta daqui que eu vou te contar. Mas o bacana é que a resposta do final da parábola, ele deixa para o doutor da lei dar, porque ele não disse, ele conta a parábola e ele não termina afirmando quem é o próximo. Nada. Ele quer que ele reconheça qual dos três agiu com compaixão, ou seja, agiu com o seu próximo. O samaritano, opa, disse-o bem, faze isto. Nós vamos para um intervalinho agora e na sequência a gente vai explorar um pouquinho essa questão de quem é ou não é o meu próximo, se existe isso. Daqui a pouquinho a gente volta rapidinho. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110.
A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. A gente continua agora com o nosso Café com Luz, com o nosso amigo Simão Pedro. Simão, a gente está falando de próximo, dentro da parábola. Nós não contamos todinha, mas estamos contando devagarzinho, a gente chega lá. Quando Jesus faz a pergunta, devolve a pergunta para o doutor da lei, né? E ele responde: amarás a teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu coração, e ao próximo como a si mesmo. Isso era um resumo da lei, não era nenhuma inovação de Jesus. Estava na Torá. Só que a questão do próximo, ela variava de interpretação. Fala um pouquinho disso pra gente, o contexto da época, para depois a gente trazer para cá. Isso é importante perceber. Quem é meu próximo era uma pergunta válida, né? É o meu próximo do meu círculo, ou seja, daquele grupo dos judeus, ou é meu próximo quem não é judeu? E isso é um problema. Como ser próximo àquele que é um gentílico? Né? Os povos menores, por exemplo, os cananeus, eram povos gentílicos, era gentilidade, e esse não é meu próximo, então. Meu próximo é o meu. O publicano, o cobrador de imposto, o romano, que é o dominador. Então, quem é meu próximo? Por quê? Porque na escola de Shammai, mais ortodoxa, mais fechada, né, a escola de Hillel,
também tradicional, mas numa ideia de ampliação, de entendimento de humanização, de humanidade, para além do próprio judaísmo, não para a introjeção de outras ideias, mas para perceber que há seres divinos, seres de Deus em todos os seres, vamos dizer assim. Então essa pergunta cabia bem. E mais ainda quando nós trazemos o que Emmanuel nos traz, nos fala no A Caminho da Luz, quando ele classifica, ele caracteriza as hordes de espíritos que vieram para a Terra, os egípcios, os indo-europeus, os arianos, os israelitas. Israelitas, não os habitantes de Israel, a característica espírito chamado israelita. E o que caracterizava esse grupo? Conhecimento da lei de Deus, proximidade dessas relações com Deus, mas o fechamento e o não passamento de tudo isso para os demais. Uma vaidade exclusivista. Aquele grupo de castas, né? Fechado. Então a gente entende, quando o Emmanuel nos traz isso, você percebe muito bem que não era só uma questão da cultura da judaica da lei, incrustado na personalidade espiritual daquele povo. Então, por isso a pergunta quem é meu próximo, ela é significativa. E Jesus, da forma tranquila que ele sempre fazia, ele simplesmente tangencia, né? Ele dá aquela volta e vai devolver para ele, né? Através de uma parábola. E a parábola permite a pessoa viajar, permite a pessoa pensar, permite a pessoa extrapolar. E na parábola, à medida que ele vai contando, ele vai colocando os elementos, ele vai desamarrando essa casta, né? Porque a pessoa vai prestando atenção no fato e vai esquecendo as origens. Esquecendo os rótulos. Esquecendo os rótulos. E quando ele pergunta quem agiu com compaixão, o rótulo não aparecia. Ele fala, o samaritano. Quer dizer, foi tão envolvente a parábola, a narrativa, que ele não tinha outro jeito senão falar, foi o samaritano. Agora, depois ele pode até ter pensado, não, o samaritano não é. Mas naquele momento ali foi o que mostrou o quê? Que Jesus conseguiu o intento, que era mostrar, não para aquele doutor somente, mas para todos que estavam ali, essa característica, que se nós nos colocarmos para analisar os fatos, ou seja, ver as pessoas, os rótulos vão sair todos. Isso é libertador, porque isso é mais do que salvador, é libertador. Então veja, essa didática do Cristo... Até porque salvação, a gente tem esse conceito teológico um pouco mais recente. Porque salvação tinha muito a questão da libertação. Jesus ele é libertador. Ele não é, o Salvador é alguém que me tira, me carrega. O libertador é que abre as portas e fala, caminha. Né? É a meritocracia. Exatamente. Através da ajuda. Então veja, esse contexto, né, Jesus conversando com esse doutor, outras pessoas ouvindo, talvez até samaritanos, talvez até outros desprezados, né, do grupo gentílico, ouvindo isso. E, ao mesmo tempo, escandalizando alguns tradicionalistas, doutores, que talvez perceberam assim no imediatismo daquela resposta, o quanto Jesus sabia envolver as pessoas para pensarem, e não só para responderem. Talvez nessa parábola, a gente não contou com toda a riqueza dos detalhes, mas o que acontece? Ele decide, como é que é? Aí já vem o texto da parábola, né? Porque Jesus ele usava os elementos geográficos, os elementos do vernáculo, da linguística, e as parábolas são ricas porque elas são símbolos. Veja, ele diz, eis que descia de Jerusalém para Jericó. Ele não falou isso que subia de Jericó para Jerusalém? E descia por quê? Jerusalém, altitude mais elevada, 400 metros acima do Mediterrâneo, Jericó abaixo do Mediterrâneo, era uma descida. Mas o que significa Jerusalém? Jerusalém não é a cidade do templo? Jerusalém não simboliza a sacralidade? Jerusalém não simboliza o espírito? Jericó era a cidade do comércio. Feiras comerciais, as feiras cambiais, as casas de câmbio eram em Jericó, local de trânsito, a logística melhor. Então, Jericó simboliza o quê? A vida material. Simboliza a busca do material, do transitório. O material está mais baixo do que o espiritual, até geograficamente. Descia de Jerusalém, descia dos valores espirituais para os valores materiais. Caía. Era uma queda
espiritual, era uma queda vibratória, era uma descida, ou seja, a pessoa fez uma inversão de valores. Em vez de subir de Jericó para Jerusalém, descia de Jerusalém para Jericó. E aí ela é assaltada. Ou seja, quando estamos nesse descuidado, né, nessa invigilância, somos presas. E ele foi assaltado por salteadores, sorrateiros, porque estamos justamente esperando o nosso escorregão. Caindo. Estamos perdendo o senso, digamos, do rumo certo. E aí somos mais influenciáveis. Estamos fragilizados. E veja que era um homem, não é um artigo definido, número, é artigo indefinido, um homem, qualquer pessoa. Inclusive, na narrativa, é o único que não se sabe quem é ele. Não se sabe quem é. Um homem. Não sabe se é samaritano. Porque qualquer um de nós estamos sujeitos. E depois ele coloca 3 elementos outros, 3 pessoas. Mas aí faz o seguinte, segura que nós vamos falar disso agora no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalinho e na volta do intervalo a gente vai fechar um pouquinho falando quais são os outros elementos da parábola e vamos tentar fazer aquele gancho final para a gente trazer para o nosso dia a dia. Fechado? Então daqui a pouco a gente volta com o nosso café. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Bom, voltamos do nosso intervalo e eu criei o suspense, cortei nosso amigo Simão e ele vai pegar do ponto onde nós paramos. Simão, o nosso irmão estava no declínio.
de forma figurada, Sim. caiu no caminho. Tinha mais gente no mesmo critério dele caindo nessa parábola? Fala aí. Isso aqui é a sequência da parábola. Que aí Jesus ele incorpora mais 3, não personagens, mas 3 características, 3 grupos. Diz o texto que pelo mesmo caminho passava um sacerdote. Qual que é o mesmo caminho? O mesmo caminho daquele homem. Aquele homem estava em Jerusalém. Queda. Estava em desvalor. Estava saindo dos valores espirituais para o valor material. Então, se o sacerdote estava pelo mesmo caminho, qual o caminho? Também em queda. Embora um homem da sacralidade também estava na queda vibratória. E quem está nesse caminho da materialidade, no caminho nessa queda espiritual, material, ele não enxerga necessitados, porque ele é egoísta. Então ele vê e passa de largo, veja o texto, e viu e passou de largo. Não foi tocado. Não quis se aproximar. E aí pode ser a ideia da parábola, não, mas é porque não pode tocar na pessoa pela lei, pode ser um cadáver. Não, é parábola. A parábola não é para mostrar realidades, é para tentar levar a entendimentos subreptícios. E o que é o elemento subreptício? Pelo mesmo caminho descia um sacerdote. E depois ele traz a figura do levita. O levita é o estudioso, é o responsável pelas regras, pelas ordens do templo. E o que ele fala do levita? De igual modo passava um levita. Qual modo? Caindo vibratoriamente. E da mesma forma viu o caído e passou de largo. Conhecimento técnico não foi suficiente. Conhecimento religioso não foi conhecimento. E quando ele fala do samaritano, o samaritano não estava de igual modo. Não era do mesmo modo. Olha como é que ele narrou. E eis que ia de viagem um samaritano. Ou seja, ele era um viajante, ele tinha um motivo para passar por aquele caminho, então ele não estava em queda. Ele estava em trabalho, em missão. E o viajante, ele se prepara. O viajante primeiro estuda o caminho por onde vai passar, ele não olha para saber qual é o melhor caminho, então ele se prepara para o caminho, ele tem os elementos necessários para passar por aquele caminho. E a parábola mostra. Ou seja, o socorrista, o missionário, ele entra no meio da vibração ruim, mas não se contagia pela vibração ruim. Ele está além. É aquela ideia paulina, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Quer dizer, estejais no mundo, mas não sejais do mundo. E esse samaritano, ele vinha de viagem, viu e aproximou. Aí o próximo. Veja, ali é o próximo. Quem é aquele um? Não sei, é qualquer um. Se aproximou, chegando aos pés. Pés. O pé não é o que nos leva à frente, não é o da caminhada. Pé não é o que nos mantém em pé. Pés não são as nossas bases. O auxílio dele foi na base. Ele foi auxiliar na necessidade, na base, onde sustenta, onde a pessoa se levanta. Ou seja, nós como vamos auxiliar, não é na periferia, é na necessidade, na base daquela pessoa. Ele se aproxima, vê e com detalhe. E movido de íntima compaixão. Que foi tocado. Não é só compaixão, não. É íntima compaixão. Não foi só, me compadeci. Íntima compaixão. Cuidou, atou-lhes a ferida. O que é atar a ferida? Atar, tirar o sangramento. Ou seja, daqui para frente não vai sangrar mais. Deixa que eu já atei. Ou seja, quando eu vou ajudar, há um problema agudo e um problema crônico. O agudo eu resolvo na hora, o crônico pode demorar. Ou seja, as pessoas precisam do auxílio imediato, talvez é a fome, é dar o de comer. E depois auxiliá-la a ensinar a trabalhar, ensinar a pescar muitas vezes. Porque se eu tentar ensinar a pescar quem já está com fome, ele morre antes de pescar. O cara está cheio de dor e eu vou dar um sermão nele. Olha, você tem que tomar cuidado para não cair, não sei o quê. O cara está gemendo de dor. Atou. Não, primeiro vamos resolver. Deitou azeite, vinho, ou seja, emoliente, leniente. O vinagre, o vinho, o emoliente, o que motiva, o que anima. O azeite é o que unta, é o leniente, é o que acalma, é o que umedece. Ou seja, você tem que acalmar o necessitado e incentivar o necessitado.
Colocou na sua cavalgadura, não pôs na cavalgadura de outro, ou seja, dele. Agora você se vira aí, né? Não foi na dele, cedeu lugar, ajuda plena, levou a uma estalagem. Nós damos ajuda e vamos até onde nós conseguimos. A partir dali buscamos quem pode fazer mais e melhor. Nós somos os socorristas do momento e outros continuarão atendendo porque tem mais preparo. Nós não vamos além do que conseguimos. Essa é uma lição um pouco explorada. E ele entrega para aquela pessoa, mas não se descuida. Ele segue a viagem porque ele é um socorrista. Segue a viagem, mas não esquece quem foi atendido. Deixa 2 moedas, dualidade, ou seja, o duplo da existência, e diz: o que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Ou seja, quem ajuda, ajuda e volta para ajudar, e volta para atender, e quer saber como ficou. Não por vanglória, mas para ver se precisa mais. E quem ajuda é respeitado. Porque imaginemos, é uma parábola, mas esse homem, esse viajante, ele não era desconhecido. Que estalajadeiro que ia deixar alguém embora e pagar depois sem saber quem era. O ser que ajuda, ele é conhecido de todos, e se não é conhecido, é respeitado. Ele exala o respeito. Mostra que quem quer ajudar, ele se envolve, é envolvido, e as pessoas confiam nele, porque sabe que ele vai voltar, vai cuidar. Não como alguns que dizem: ajudei, cumpri minha obrigação. Cumprir obrigação não é ajuda. A ajuda é o ato pela vontade, é o ato movido pelo sentimento, que foi esse homem fez, esse bom samaritano. E ao perguntar então qual deles foi o próximo, agiu com compaixão para com o próximo, a pessoa que respondeu aprendeu tudo isso, percebeu todos esses elementos. E ela respondeu, e com certeza, o texto não fala, mas com certeza essa pessoa não ficou a mesma mais depois que ela respondeu o samaritano. Porque para ela chegar e responder o samaritano, ela teve que entender todo o processo. Aí ele fecha: faze isto. Pronto. Disse-o bem, faz isto. Pode ser que ele tenha feito sim. Pode ser que depois ele passou a fazer. Pode ser. Quantos doutores aprenderam isso? Gamaliel, Nicodemos e quantos outros? O papo tá bom, mas nós vamos ter que cortar. Então fica o convite aí para todos nós. O que a gente pode fazer? O que eu já posso doar? Mas aquilo que eu puder, vamos fazer com essa vontade, com essa felicidade, não porque eu tenho que cumprir pela obrigação. E nem porque eu sou melhor. Mas porque somos companheiros de existência. Então, para vocês, um beijo no coração, muito obrigado. Para você, Simão, nosso Eu que agradeço a vocês. Carinho. Agradeço mesmo essa oportunidade de estar aqui com vocês. Até o próximo café. Se Deus quiser. Beijo no coração. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa.
de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior.
De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão que me leva a me encontrar juntinho a Deus, meu papai do céu, que com amor dissolve o véu da ilusão da separação. Oh, mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um. E assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasia. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. Essa música ela retrata um pouco do meu caminho espiritual, da minha busca de evolução, de autoconhecimento. Ela, como muitas músicas, ela veio a partir de uma vontade de pedir algo ao divino, uma melhora interna, uma oração. E para mim esse é o sentido mesmo, assim, de estar aqui nessa vida. Eu sinto que a gente tem algo a aprender e algo a melhorar, então essa é a minha busca e é isso que eu passo nas minhas músicas. Encerramos aqui o nosso programa. Gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. E receba o meu abraço carinhoso e conto com você no nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada.
Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.